Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Os casos de vazamento de dados pessoais que têm ocorrido no Brasil não são poucos. Apesar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, estar em vigor desde 2020, o ano de 2022 foi marcado por vazamento do cadastro de pessoas físicas e exposição de brasileiros a vários tipos de golpes, infelizmente. Mas como será este ano de 2023 para as pessoas e empresas quando o assunto é LGPD? Estamos recebendo de forma remota, neste momento aqui no Jornal da Manhã ao vivo, a doutora Juliana Clarissa Karen Costa, que é advogada e atuante da área de Direito Civil, Empresarial, Consumidor, Digital e Proteção de Dados Pessoais, Público e Ambiental. Doutora, é um prazer tê-la conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada aí pelo convite, para falar sobre essa lei que é de suma importância aí para todas as empresas e também para nós brasileiros, bom dia a todos os ouvintes também, nessa manhã de quinta-feira. Doutora, este ano, a lei está completando 5 anos e obriga as pessoas, as empresas a modernizarem, o seu processo. E então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes do que se trata essa LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada no Brasil em 2018. Só que ela acabou tendo vigência de uma maneira escalonada, sendo que somente em 2021, em agosto de 2021, que teve a possibilidade de aplicação das sanções administrativas pela lei. Então, digamos que em 2023 a lei já vai fazer 5 anos, O que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados? A partir da vigência dessa lei, as empresas e o setor público e até mesmo as pessoas físicas que acabam utilizando os dados pessoais para fins econômicos, acabam tendo que ter alguns regramentos para que possam utilizar os dados pessoais de maneira legal, de maneira adequada, digamos assim. Então, a lei ela estabelece hipóteses que as empresas, então, podem utilizar os dados pessoais. O que seriam dados pessoais? Qualquer informação que acabe identificando uma pessoa. Aqui a gente fala de pessoa física, Então, se a empresa possuir uma das bases legais que constam na lei para utilizar esse dado pessoal, ela poderá utilizar esse dado pessoal. Senão, ela vai ter que ter o consentimento do titular do dado para que então possa utilizar esse dado pessoal. Essa lei ela vai se aplicar tanto para as pessoas jurídicas, as empresas privadas, quanto para o setor público, como eu disse, também para as pessoas físicas que acabam utilizando os dados pessoais para fins econômicos. Então, todos os dados coletados no território brasileiro ou até mesmo coletados em brasileiros, até mesmo que não estejam no Brasil, também vão ter aí a abrangência da lei. Esse escalonamento da vigência da lei, ela até acabou ocorrendo no Brasil por conta da pandemia, que acabou impactando de maneira muito profunda as empresas, principalmente financeiramente, fez com que as empresas não pudessem fazer essa adequação naquele momento, e também por conta da criação e da organização da autarquia que vai fiscalizar e aplicar as sanções, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, agora em 2023, realmente as empresas que ainda não fizeram esses projetos de adequação, elas vão ter que iniciar e dar seguimento para que não estejam sujeitas a essas penalidades. Agora, doutora, a dúvida que surge, principalmente para as empresas, e a gente está tratando da questão jurídica, a dúvida é o seguinte, como é que se faz a indicação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, hein? Qual é o cuidado que as empresas devem ter em relação a isso? Isso, então, um encarregado de dados pessoais, conforme previsão da lei, o que vai ser? Vai ser um canal, uma ponte, entre as empresas ou o setor público, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e os titulares de dados. Conforme consta na lei, a indicação desse encarregado de dados, ela deve constar de uma maneira pública, para todos os titulares. Então, normalmente as empresas vêm indicando os contatos do encarregado no site da empresa, ou até mesmo algumas empresas acabam colocando dentro das suas políticas de privacidade. Não há uma previsão legal que haja o encaminhamento desses dados para a ANPD e também ainda não há nenhuma previsão legal que esse cargo tenha alguma certificação específica. Também é importante pontuar que a ANPD ela acabou
proferindo uma resolução em janeiro de 2022 que acabou dispensando a indicação de encarregado de dados para agentes de tratamento de pequeno porte, conforme ela disciplinou nessa resolução, que seriam microempresas, empresas de pequeno porte, startups e outras que constam nessa resolução da NPD. Doutor, a gente fala muito na questão da adequação que as empresas, né, têm que se adequar agora a essa nova lei. Mas a pergunta que fica é a seguinte: quais são os direitos dos cidadãos com a entrada em vigor da lei? Então, isso que é muito legal da LGPD é isso, né? Que nós, brasileiros, com essa nova lei, a gente acabou também ganhando muitos novos direitos, né? Então, isso é muito importante, principalmente por conta dessas questões de golpes, né? De uso inadequado de dados pessoais que vinham acontecendo e vem acontecendo muito. Então, o que seriam esses novos direitos? Então, agora eu posso, por exemplo, solicitar para a empresa que dados que ela possui meu, né? Desde quando que ela possui tais dados, para qual finalidade que ela possui esses dados, né? Eu posso pedir para a empresa atualizar algum dado meu que consta de maneira incorreta ou desatualizada, né? Eu posso pedir para a empresa eliminar algum dado que eu entendo que é excessivo, que não tenha necessidade da empresa manter, né? Eu posso também verificar se a empresa estiver tendo alguma ilegalidade com dado pessoal meu, fazer uma petição, então, para a NPD, né, denunciando essa utilização indevida, né? Eu posso também revogar eventual consentimento que eu tenha dado para que a empresa tenha utilizado os meus dados pessoais e pedir a eliminação deles. Eu posso solicitar a portabilidade de dados. Eu posso também pedir para a empresa para quem ela compartilhou meus dados, para que instituição que ela compartilha, né, esses meus dados. E também posso, inclusive, vamos dizer assim, fazer uma oposição a uma decisão automatizada que tenha ocorrido. O que seria essa decisão automatizada? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou lá fazer a contratação de um seguro de vida. E daí, de repente, esse seguro de vida ficou com um valor muito elevado. Então, o que eu verifiquei? Que eles verificaram que, por exemplo, lá, através do meu plano de saúde, eu tinha uma doença pré-existente. E com base nessa informação, eles já fizeram lá um valor mais elevado no meu seguro de vida. Todavia, eu sou uma pessoa que me exercito, né? Eu sou uma pessoa que tem uma qualidade de vida muito boa, então provavelmente a minha expectativa de vida é muito grande. Todavia, por conta dessa decisão automatizada, né, eles já estabeleceram esse patamar do meu seguro de vida. Então eu posso me opor agora também a essas decisões automatizadas. Então é muito interessante que existem esses novos direitos agora para nós brasileiros, né? Então, a partir do momento que a lei entrou em vigor, eu já posso, então, até mesmo via PROCON ou até mesmo via uma ação judicial, também fazer a denúncia e pleitear esses direitos, né? Esse exemplo bem prático que a senhora traz aí para o ouvinte da Jovem Pan Joinville, isso a gente pode dizer que na prática são os considerados dados sensíveis, doutora? Os dados sensíveis, na verdade, Marcos, seriam os dados que são ligados à nossa intimidade, vamos dizer assim, né? Que acabam também criando uma situação discriminatória. Realmente, dados referentes à saúde são dados sensíveis, né? Então, todas as empresas que lidam com dados relacionados à saúde, elas realmente vão ter que ter uma proteção ainda maior para esses dados, porque eles são considerados dados sensíveis perante a lei, né? Além disso, eu posso citar como dados sensíveis a questão da opção sexual da pessoa, né? A origem racial, a opção política, né, ser afiliado a algum sindicato, questão religiosa. Então, todas as questões que são ligadas ao íntimo da pessoa, elas também são consideradas dados sensíveis, né? Então, o que a gente orienta as empresas é que evitem coletar e ter acesso a esse tipo de dado, exatamente porque vai ter uma proteção maior e também porque se tiver um vazamento desse tipo de dado, com certeza a penalização também vai ser maior. Doutor, até para a gente poder entender um pouquinho mais, o ano de 2023, né? Esse ano, então, vai ser de fato o ano em que as empresas vão começar a receber essas penalidades pela LGPD? Isso, o ano de 2023 realmente vai ser o ano que as penalidades elas vão começar a acontecer. Por quê? Até então, a autarquia NPD, ela vinha emitindo resoluções por conta do processo fiscalizatório, né? E ficou faltando ainda uma resolução que tratava do processo sancionador,
né? Então, de que maneira que vão ser, vamos dizer assim, arbitradas as penalidades, né? De que maneira que eles vão verificar se é uma penalidade grave, se é uma penalidade média. Então, isso agora, no primeiro bimestre de 2023, eles vão editar essa resolução e após, né, a edição dessa resolução pela NPD, as penalidades, né, os processos administrativos que vão averiguar as penalidades, eles vão começar a acontecer. Então, realmente, em 2023, a gente vai começar a ter as primeiras penalidades administrativas, né, perante a lei. A gente já teve algumas penalidades anteriores, né, inclusive ações judiciais referente ao tema, né, mas perante a NPD, em 2023, é que vão começar efetivamente. Doutora, para a gente finalizar, qual é a principal consequência para a empresa que eventualmente não se adequar à LGPD ao longo de 2023, hein? Então, as consequências, né, da não adequação LGPD, elas são diversas, né? Então, além dessa questão das penalidades administrativas, né, que elas são bem severas, porque são multas aí que podem chegar até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões, e tem outras também penalidades que eu considero também muito severas, como a questão da publicização da infração, que seria o quê? Por exemplo, eu tenho um e-commerce, né? Ocorreu um vazamento de dados nesse meu e-commerce. A NPD, ela vai fazer a publicidade dessa questão. Então, logicamente, né, se você tem um e-commerce que tem essa publicidade de vazamento de dados, o teu faturamento ali com certeza vai ter uma queda bem brusca, né? Então, essa é uma consequência muito grave nessas penalidades administrativas. E também, assim, no mercado, a gente já verifica que as empresas que não fizeram adequação, elas estão perdendo para a concorrência que já fez a adequação, né? Porque as empresas maiores, principalmente, que já estão adequadas, elas já estão escolhendo seus fornecedores com base nessa questão. Já é um critério eliminatório, vamos dizer assim, né? Então, comercialmente, também isso vai impactar bastante as empresas. E também a questão da reputação, né? Que eu entendo que é muito importante. Então, se é uma empresa que lida com o consumidor final, que lida com dados pessoais e não estiver com a devida adequação, não demonstrar para os seus consumidores que ela está protegendo os dados, com certeza também vai ter um impacto muito grande no seu negócio, né? Doutora Juliana Clarissa Karen Costa, advogada e atuante na área de direito civil, empresarial, consumidor, digital e proteção de dados pessoais, público e ambiental. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão, um grande abraço e até uma próxima, doutora. Muito obrigada. Eu gostei muito de participar aqui com vocês e falar um pouquinho mais sobre essa lei, que a gente entende que realmente é muito importante, né, que todos os brasileiros tenham conhecimento, porque é uma cultura que ainda o brasileiro ainda não tem enraizada, né? Não é que nem na Europa, que as pessoas já têm essa questão de proteção de dados assim, muito enraizada. Então, é uma consciência que a gente tem que ter, uma mudança de cultura, que com certeza vai ser muito bom, né, para evitar essa questão que vocês falaram no começo de vazamento de dados, ataques cibernéticos, esses golpes todos que estão ocorrendo por aí. Tá certo? Um bom dia para vocês. Também, doutora. Muito obrigado, hein? Boa semana.